Olá, bom dia a todos. Não sei se me conseguem ouvir. Conseguimos. Bom dia. Olá, Mafalda, bom dia. Obrigado. Obrigado, Brígida, pela resposta. Bom dia, professor. Ouvimos tudo. Bom dia, José. Bom dia, professor. Bom dia, Diogo. Olá, bom dia. Olá, Ana. Obrigado pela resposta. Olá, André. Vejo que está a correr bem o dia. Ótimo. Bem, já passaram os 5 minutos iniciais da tolerância pós-Páscoa. Espero que estejam todos bem, que tenham tido uma Páscoa feliz dentro dos condicionamentos possíveis. E vamos então dar início a mais uma aula neste período em que estamos à distância, mas vamos procurando continuar a trabalhar dentro daquilo que é possível. Deixa-me partilhar convosco aqui ok? Como habitualmente, vamos começar por dúvidas que tenham, questões que queiram colocar. Não? Ok, perfeito. Vamos então avançar para
para esta questão da avaliação, só para clarificar, uma vez que já tínhamos falado sobre estas matérias na última vez que estivemos juntos, no fundo, este primeiro momento de avaliação já estava concretizado, a data já estava definida e vocês inclusivamente tinham entregue os trabalhos, por isso este ficou resolvido. Relativamente ao segundo momento de avaliação, iremos então ter este trabalho em formato de póster sobre uma análise de uma situação laboratorial para entregar até ao próximo dia 30 de abril. E temos aqui o terceiro momento de avaliação, que este contempla dois cenários. Um deles, o cenário A, partindo do princípio que poderemos retomar as aulas, neste caso, que iremos ter a possibilidade de ter aulas práticas, por isso, com a entrega do plano de treino até o dia 26 de maio, por e-mail também, e depois faremos a avaliação da orientação em data a definir em junho, se e quando retomarem as aulas. E temos aqui o cenário B, com a entrega do plano de treino até o dia 26 de maio apenas, isto caso não se concretize o regresso às aulas presenciais até ao final do ano letivo. No fundo, é exatamente igual a este cenário A, apenas com a diferença de, caso exista a possibilidade de termos aulas práticas, que vocês terão a possibilidade de orientar o vosso plano de treino e essa parte da orientação ser também considerada na avaliação. Caso não exista a possibilidade de retomarmos as aulas práticas ou não exista a possibilidade de se concretizar esta vossa orientação, então ficaremos apenas com a avaliação do plano de treino como elemento classificativo para esta unidade curricular. Dúvidas que tenham, questões que queiram esclarecer? A Adriana pergunta se eu irei dar temas para a segunda avaliação. Não irei dar temas para a segunda avaliação. Vão ter de ser vocês a definir os temas. Se quiserem, posso ficar ao vosso dispor para vos ajudar no vosso tema ou vos ajudar, se quiserem, a escolher um próprio tema. Mais questões que tenham, que queiram colocar? Ok, então vamos só avançar aqui para esta segunda avaliação que estão aqui a levantar mais questões. Procurando responder ainda à Adriana. O póster é um documento único, sugiro que vocês façam, por exemplo, em PowerPoint, em que devem de ter, por um lado, a introdução, ou seja, uma contextualização daquilo que é o laboratório no futebol e a sua importância. Devem depois de ter a proposta de situação laboratorial propriamente dita, em que vocês definem que situação é que entendem que é importante analisar e porquê, justificam o porquê dessa situação e a sua importância para aquilo que é a intervenção no futebol. Depois devem apresentar aquilo que é a situação propriamente dita, ou seja, para ela ser concretizada,
materiais é que são necessários, que condições é que devem existir, como é que deve ser realizada pelos jogadores. Devem ter ainda uma parte final em que vocês equacionam dados possíveis de serem escolhidos nessa situação e apresentam possibilidades de decisões com esses dados. Ou seja, é importante que vocês, reconhecendo a importância da situação que apresentam, digam o que é que pode ser feito depois de terem os dados que essa situação permite recolher. Não é? Não basta apenas descreverem a situação, dizerem que a situação é esta, é importante que equacionem dados possíveis de serem obtidos através dessa situação e aquilo que seriam as decisões que pudessem ser tomadas com esses dados. Não é? Relativamente à questão do André Rodrigues, se o tema pode estar relacionado com o treino ou tem de ser em situação de jogo, é indiferente. Isto é, a situação é uma situação que deve permitir melhorar o conhecimento dos jogadores individualmente ou da equipa enquanto um todo. Naturalmente que o nosso objetivo último é melhorar a prestação dos jogadores em treino. Em jogo, desculpa, melhorar a prestação dos jogadores em jogo. Isto implica que esta situação possa ser aplicada em contexto de jogo. Temos aqui algumas condicionantes que as leis de jogo ainda impõem, que não é possível nós manipularmos tudo aquilo que gostaríamos na situação de jogo. Todavia, hoje já muitos jogadores jogam com coletes, com utilizadores GPS, que permite avaliar distâncias percorridas, velocidades, movimentos de paragem, etc. Mas podem também, e talvez seja a situação mais viável, criar uma situação laboratorial para ser aplicada em treino, ou seja, para avaliar a prestação dos jogadores numa situação que nós conseguimos mais facilmente manipular e controlar, que é em situação de treino. Mais dúvidas que tenham, que queiram esclarecer sobre esta segunda avaliação? Não? Perfeito. Relativamente à primeira avaliação, alguém tem interesse em saber as classificações que tiveram ou o que é que fizeram nos vossos trabalhos? E as classificações, se já estiver avaliado? Sim, esse trabalho já está feito. Vou então procurar partilhar convosco aqui um outro documento. Creio que conseguem ver o documento Word que tenho aberto. Sim. Ok. No fundo, eu ainda não fiz a tabela final com a grelha das classificações para poder divulgar no Moodle. Conto fazê-lo durante o dia de hoje, mas têm já aqui a informação relativa à avaliação dos diferentes trabalhos. Grupo da Adriana, Joana, o Juan e a Juliana têm aqui a vossa classificação final e têm aqui as classificações na última linha cá em baixo, parcelares relativamente àquilo que são os critérios definidos para esta avaliação. Alguma dúvida, alguma questão que tenham relativamente a esta informação? Ok.
Se tiverem dúvidas neste momento, usem o vosso micro, está bem? Se não tiverem micro, pode ser pelo bate-papo, mas é mais fácil com o micro. Tá? Grupo da Ana Rodrigues, Francisco Veiga, João Nuno, José Silva, Pedro Leal, Ricardo Gomes e Tomás Mota. Tem também aqui as notas parcelares e a nota final. Tem algumas indicações de coisas que foram dizendo, que foram fazendo, que serviram de referencial para a minha avaliação. Se tem alguma dúvida, alguma questão. Ok, eu vou tomar os vossos silêncios como não havendo nada que queiram esclarecer. André Rodrigues, a Natasha, o Edgar, o André Ferraz e a Maria João. Têm também aqui a vossa classificação final, resultado destas classificações parcelares. Dúvidas? Não? Ok. David Matos, Sérgio Duarte, David Mel, Francisca, Joel e Pedro Costa. Tem aqui também a informação. Dúvidas? Não? Ok. Diogo Saraiva, Tiago Meireles, Tiago Marques, o Henrique, o João, a Bruna e a Soraya. Tem aqui a classificação final dos parcelares em baixo. Dúvidas que tenha? Ok. O Diogo, o Filipe, a Leonora, a Maria Matos, o João Dias, a Inês e o Luís. Dúvidas que tenham? Ok. O Francisco, a Inês e a Joana. A classificação final tem aqui as parcelares. O Gonçalo Afonso e o Hugo. Tem aqui a classificação final dos parcelares. Dúvidas que tenha? O João, o Jaime e o Elmer têm aqui também a classificação final dos parcelares. Dúvidas? Ok. A Isabela e o Diogo Nunes têm também aqui as classificações disponíveis. Dúvidas que tenham? O João Guilherme, a Sofia, a Mariana e o João Narciso têm também aqui as classificações. Se tiverem dúvidas, estou a dispor. O João, o André, o Ricardo, o Diogo e a Joana têm também as classificações aqui. Dúvidas que tenham? Ok. A Mafalda, Pinto, a Ana, a Brígida, a Diana, o Tiago e a Bárbara têm aqui a classificação também final e as parcelares.
Dúvidas que tenha? O Tiago, o João Eduardo e o João Mourinho têm também aqui a classificação final e as parcelares. Dúvidas? E o último grupo, o Tiago, o Edgar, o João, o Gabriel, o Tiago, o João e o Rafael, tem também aqui a classificação final e as parcelares. Se tiverem dúvidas, também estou disponível para as esclarecer. Ok. Eu, como vos disse, vou divulgar então esta informação no Moodle, irei depois fazer a grelha habitual com as classificações para vocês terem também essa definição mais organizadinha. Dúvidas que tenham, questões que queiram colocar relativamente a esta primeira avaliação e primeiras classificações? Não? Ok, vamos então continuar. Última oportunidade para dúvidas. Relativamente ao próximo trabalho em formato de cluster, mas alguém quer esclarecer algo? Não? Ok. Vamos então tratar daquilo que são as matérias relativas ao dia de hoje e à aula de hoje. Já vimos no último dia que o homem, quando é agredido, reage para se adaptar e para se transformar. No fundo, isto é uma lógica que nos acompanha naquilo que é a nossa evolução enquanto espécie e que tem nos levado a que nós possamos hoje ser aquilo que realmente todos conhecemos. E é um princípio que é importante termos presente quando queremos aprofundar o conhecimento sobre aquilo que é o homem, o que é o homem no desporto, e muito em particular o que é o homem que joga futebol. O homem e a mulher, naturalmente. No fundo, esta agressão que quando quando é feita, solicita reações que dentro de determinados limites vai provocar efeitos nos indivíduos e transformá-los. Mas o importante termos a noção é de que quando há, para existir transformação, para existir aprendizagem, é necessário que exista agressão. E aqui a noção de agressão não é uma noção necessariamente conotada negativamente. Isto é algo que leva o indivíduo aos seus limites, a poder estar próximo de uma situação que não lhe era natural, que não lhe era habitual, que não era normal, e por isso ele vai ter de reagir a essa situação para se poder adaptar àquilo a que está a ser, com que está a ser confrontado. E naturalmente essa adaptação vai poder transformá-lo. Aqui o efeito da adaptação
em transformação vai depender do tempo. Ou seja, nós temos uma agressão que, se levar a uma reação que não seja muito duradoura, faz com que o indivíduo se adapte, mas quando a agressão desaparece, ele volta novamente a ter o comportamento ou as ações que tinha antes dessa agressão se realizar. Por outro lado, quando a agressão se mantém durante algum tempo e provoca que essa adaptação se vá também repetindo ao longo do tempo, passamos então a ter uma transformação, ou seja, há uma nova forma de estar perante esse mesmo estímulo, o que quer dizer que houve uma aprendizagem, uma transformação de um comportamento que se deu e, por isso, o desportista, o homem, passou a ter capacidades diferentes das que tinha anteriormente. E esta é uma noção importante para conseguirmos individualizar, conseguirmos perceber que quando nós queremos transformar alguém, ajudar a que alguém possa melhorar as suas capacidades ou ter, no fundo, outro tipo de competências, que porque somos todos diferentes, devemos procurar ajustar aquilo que são as exigências e que são, no fundo, as agressões que provocamos a cada pessoa em função daquilo que ela é, para podermos, naturalmente, obter o melhor de cada um. É importante para depois podermos começar a especificar este trabalho em termos de individualização, e muito em particular no futebol, percebermos que ela pode ser feita a três grandes níveis. Por um lado, ao nível de si próprio, isto é, aquilo que são as competências e capacidades que estão dependentes apenas do indivíduo, que tem a ver apenas com aquilo que diz respeito ao próprio jogador. Temos, por outro lado, objetivos da integração no grupo, ou seja, que tem a ver com aquilo que é a relação que ele estabelece com os colegas de equipa, por um lado, mas depois também com os adversários que vai defrontar para que o jogo possa acontecer. E temos um outro domínio também muito importante relacionado com a integração no território, ou seja, aquilo que é a capacidade do indivíduo estar no campo, poder estar confortável ou não confortável em determinadas zonas, saber o que fazer em cada um desses espaços, em cada um desses contextos que provocam também naturalmente problemas diferentes e têm características também eles distintos. No fundo, estes são, relembrando aquilo que demos no último dia, aspectos importantes para relembrarmos o funcionamento humano e como este funcionamento vai determinar aquilo que são as nossas capacidades de podermos ajudar a melhorar as competências e capacidades dos jogadores no futebol. Mas para podermos operacionalizar esta nossa intervenção, precisamos de ter ferramentas, também como já vimos no último dia, ferramentas para poder intervir. Uma dessas ferramentas é uma metodologia, ou seja, um caminho que nós devemos seguir para atingir um determinado objetivo. Esta metodologia, que já falámos, que já foram tendo algumas ideias sobre ela, uma metodologia que assenta em três pilares essenciais: o diagnóstico, a prescrição e o controle. No fundo, começando pelo diagnóstico, aquilo que se procura é que esta seja uma vertente onde nós vamos procurar identificar as características dos jogadores, as suas capacidades e as suas potencialidades. De uma maneira muito, muito simples, o diagnóstico é a determinação de uma doença pelos seus sintomas. No fundo, é um conceito que vem mais ligado à área médica e que procura perceber porque é que determinados sintomas estão a acontecer. Aquilo que é fundamental, quando falamos então de diagnóstico,
não é ficarmos apenas na noção dos sintomas, daquilo que está a acontecer, mas é ir um pouco mais fundo e compreender a relação entre a causa e a causalidade. Ou seja, procurar perceber porque é que aqueles sintomas existem, porque é que aquele jogador revela aquelas características ou tem aqueles comportamentos. No fundo, não basta ficarmos por aquilo que é o gesto que foi feito, a ação que foi realizada pelo jogador, mas importa tentarmos ir um pouco mais fundo e perceber porquê de ter acontecido aquele comportamento, aquelas ações, aquilo que está a ser feito pelo indivíduo. Então, há algumas perguntas que são perguntas importantes para realizarmos este diagnóstico. Por um lado, temos de nos questionar porquê é que aquilo está a acontecer e o que é que está a acontecer, naturalmente. Depois, procurar também identificar o que é que não está a acontecer. Ou seja, há muitas coisas que num determinado contexto acontecem. Num jogo de futebol, um jogador tem uma ação. Ok, temos de perceber o que é aquela ação que ele realizou, mas também temos de equacionar: será que ele podia ter realizado uma outra ação que lhe tivesse dado uma melhor resposta para aquele problema que o jogo colocou? Então, o que não está a acontecer. E o que é que deveria acontecer? Ou seja, o que é que seria desejável que acontecesse em termos de rentabilidade, isto é, numa relação de custos-benefícios, o que é que seria melhor que tivesse acontecido. E, nesse cenário, depois então, devemos aprofundar as nossas questões para perceber se conseguirá o desportista ter aquilo que não tem, ou seja, ele não fez a ação que nós gostaríamos que ele fizesse, mas será que ele o consegue fazer? Se consegue, que custos é que isso terá? E custos em termos de tempo de treino, em termos de implicações que o próprio jogador estará disposto ou não a pagar para poder ter essas aprendizagens, para poder ter essas transformações, mas também o que é que ele perderá para poder ter essas capacidades. Ou seja, quando nós investimos para desenvolver uma determinada capacidade, há muitas outras que deixamos de ter, que deixamos de poder desenvolver. Então, será que vale a pena desenvolver essa capacidade em detrimento das outras? E se é possível compensar. Muitas vezes podemos desenvolver mais do que uma capacidade simultaneamente, mas é preciso equacionar também esses custos. Se nós desenvolvermos apenas uma das capacidades, naturalmente podemos ser muito bons nessa capacidade. Por exemplo, a capacidade aeróbia no futebol é importante para que um jogador possa jogar os 90 minutos. Mas essa capacidade aeróbia não é a mesma capacidade aeróbia que permite a um maratonista realizar a sua prova. Não quer dizer que no futebol, provavelmente, nós não podemos desenvolver essa capacidade aeróbia da mesma maneira como se fosse para realizar uma maratona. Terá outro tipo de custos. Quer dizer que devemos procurar compensar e conciliar esse desenvolvimento de capacidade aeróbia com outro tipo de capacidades que sejam úteis e específicas para aquilo que são as respostas que é preciso dar naquela situação. Por isso, como podem ver, o diagnóstico é essencialmente questionar, procurar perceber o que está a acontecer, o que é que não está a acontecer e o que deveria acontecer. Para isso, precisamos de ter a noção de variáveis, ou seja, aspectos que se vão modificar ao longo do tempo, e por isso se chamam variáveis. Temos também de ter a noção de indicadores, ou seja, de informações que podem ser quantificadas ou não, mas que nos permitem recolher informação mais específica sobre aquilo que está a acontecer e dar-nos indicações sobre o que estará a passar com o jogador. E uma noção também muito importante é a noção de tendência e que hoje começa a ser um pouco mais evidente também na situação que atravessamos. Isto é, mais do que o valor por si, quando fazemos o diagnóstico, interessa-nos perceber a noção de tendência e como é que essa noção de tendência pode ser útil para tomarmos decisões.
Por exemplo, se medirmos a frequência cardíaca de um determinado jogador, e se nessa medição tivermos, imaginem, o valor de 64 batimentos por minuto, nós sabemos que ele não está sempre com 64 batimentos por minuto. Então, o importante não é a noção do valor em si, dos 64 batimentos por minuto, mas é a noção da tendência que esse valor representa. Ou seja, se esses 64 batimentos por minuto for um valor em repouso no início do treino, se passado 5 minutos de termos iniciado o treino, ou tiver passado dos 64 para 150 batimentos por minuto, quer dizer que houve aqui uma tendência de subida, naturalmente efeito do esforço que foi realizado, do exercício que foi realizado, mas mais do que os 64 e os 150 por si, enquanto valores, é importante percebermos a tendência, se é uma tendência de evolução de subida, se é uma tendência de descida, ou se por outro lado é uma tendência de estagnação. E isto é muito importante quando nós falamos de desenvolvimento de capacidades. As capacidades não são estáveis, como nós já vimos nos últimos dias. Se nós não treinarmos uma determinada capacidade, ela tende a perder-se. Quer dizer que aqui há a noção de tendência decrescente, ou seja, deixando de trabalhar uma capacidade, é natural que ela se vá perdendo e por isso a tendência é de crescer essa capacidade. Se treinarmos essa capacidade e ainda existir alguma margem de progressão, então podemos ter aqui uma tendência de evolução, de subida, de melhoria dessa capacidade. Mas, aproximando-nos daquilo que são os limites dos indivíduos, natural que existam algumas outras capacidades que tendam a estabilizar. E por isso, o diagnóstico permite-nos também identificar, ou deve-nos permitir identificar estas noções de tendência. Se o indivíduo ainda está a melhorar nas suas capacidades e ainda é expectável que ele venha a ser melhor do que aquilo que é, se por outro lado ele já está a perder algumas das suas capacidades e por isso tenderá a ficar ainda mais debilitado nos próximos tempos, ou se por outro lado é possível estabilizar e manter estáveis algumas das suas capacidades. Por isso aqui o diagnóstico tem esta noção e alerta-nos para estas importâncias destes aspectos. Temos no diagnóstico de, então, procurar levantar hipóteses, isto é, como vimos há pouco, mais do que apenas identificar o problema, devemos ir à causa do problema e para equacionar a causa do problema é importante levantarmos hipóteses. Depois, procurar refutá-las, ou seja, analisar as variáveis que influenciam estas hipóteses, quantificando indicadores para definir não só melhor a situação, mas também a sua evolução. Isto é, nós levantamos hipóteses, mas depois temos de as ir testar. Por exemplo, quando estávamos a falar há pouco na subida de 64 batimentos por minuto para 150 batimentos por minuto após 5 minutos de treino. Uma das hipóteses pode justificar esse aumento de frequência cardíaca é, naturalmente, a exigência fisiológica do exercício. Mas podem também existir outros fatores que possam levar a esse elevar da frequência cardíaca. Por exemplo, uma situação de pressão psicológica. Como é que nós vamos então procurar analisar estas hipóteses e refutá-las? Vamos analisar aquilo que foi feito, se de facto houve uma exigência em termos fisiológicos pela quantidade de corrida, pela intensidade de corrida que foi feita, então é provável que essa seja a hipótese mais viável para esse diagnóstico que fizemos e para essa hipótese que levantamos. Por outro lado, se aquele exercício não implicou um esforço fisiológico significativo, o desportista, o jogador esteve praticamente parado, sempre no mesmo sítio, então podemos equacionar que a outra hipótese que levantamos, mais em termos de consequências de efeitos psicológicos, possa estar na origem dessa subida da frequência cardíaca. Por isso aqui é importante esta noção de, quando procuramos identificar as causas dos problemas, de levantar hipóteses, de mais do que simplesmente atribuir logo a causa a um determinado fator, equacionar diferentes possibilidades que possam estar na origem dessa situação que nós identificamos e depois procurar analisar variáveis e quantificar indicadores para conseguir definir melhor essa situação e conseguir então ir
a um diagnóstico tão preciso quanto possível. No fundo, quando nós queremos melhorar as capacidades de um desportista, a importância de um diagnóstico acertado é muito relevante. Se não soubermos o que é que a pessoa de facto é e o que é que ela consegue fazer, dificilmente vamos conseguir ter uma noção mais clara daquilo que ela pode fazer para poder alcançar os seus objetivos. Nesta noção de quantificação de alguns indicadores para podermos compreender o que está a acontecer, o laboratório assume aqui um aspecto decisivo, porque nos permite hoje em dia ter acesso a uma quantificação de variáveis, de dados que são já muito fáceis de recolher, com custos relativamente baixos, que nos permite, de facto, ter mais e melhor informação para perceber o que está a acontecer. Através de uma simples digitalização de imagens, isto é, em que nós podemos gravar o treino ou o jogo, podemos quantificar, como já vi. Professor, Sim. Acerca do teste diagnóstico, nós, por exemplo, quando nós imaginemos que fazemos um teste diagnóstico, por exemplo, de corrida máxima, algo do género, e imaginemos que o atleta não dá tudo, nós não temos maneira de contrariar isso. Como é que podemos resolver a situação? O que é esse dar tudo? Dar a velocidade máxima, por exemplo, num teste de velocidade máxima. Ele não chegar ao limite da sua velocidade máxima. Como é que nós conseguimos contrariar isso? Existe maneira de contrariar isso? Ou... Não. Quer dizer, existe. Aquilo que temos de colocar aquilo que temos de colocar em questão, nesta sua questão, tem a ver com o que falámos no início. O indivíduo, o jogador, o desportista, só vai fazer o que nós pedimos na medida em que nós o agredimos. Isto é, se você simplesmente lhe pedir de uma maneira muito tranquila, muito calma, que não esteja a ser avaliado, que não esteja em competição com outros colegas ao lado, para ele correr à velocidade máxima dele, dificilmente ele o fará. Se por outro lado você o colocar num contexto que o vá agredir para ele se poder aproximar ao seu limite, por exemplo, competindo com um outro colega, nessa mesma situação de procurar correr aquela distância na máxima velocidade possível, mas porque tem um colega ao lado, aquilo que você fez ao colocar um colega ao lado foi aumentar a agressão que lhe está a provocar para que ele se possa aproximar mais aos seus limites. Ou seja, apenas o facto de estar o colega ao lado a realizar a mesma prova do que ele e ele poder ser comparado com o outro, vai fazer com que ele naturalmente vá correr mais. Não é? Por isso é importante, mais uma vez, termos a noção de como é que nós conseguimos provocar uma determinada agressão numa pessoa para ela poder aproximar-se ao seu limite naquela capacidade. Aqui a grande questão é que muitos destes limites só são atingidos quando as agressões levam a que eles sejam atingidos. Ou seja, dificilmente alguém vai chegar perto da sua velocidade máxima, a não ser que esteja obrigado a tal. Por exemplo, quando temos provas de velocidade, onde é que habitualmente são batidos os recordes do mundo da velocidade. Ninguém bate o recorde do mundo da velocidade num treino ou numa situação de normalidade, digamos assim. Normalmente são sempre nas competições mais importantes, ou que geram apuramentos, ou os próprios campeonatos do mundo, ou de outras competições similares, que levam a que os desportistas tenham de se aproximar mais dos seus limites e, por isso, superar-se também. Não é? Por isso, aqui, muitas vezes, o problema do diagnóstico é nós criarmos uma situação que leve o desportista, de facto, a aproximar-se aos seus limites. Porque se essa situação não o levar a dar o seu melhor, nós vamos poder recolher dados que, de facto, não nos indicam o que é que ele é capaz de fazer ou não é capaz de fazer. Obrigado, professor. Nada. E obrigado pela sua questão. Não é? Sempre que forem tendo dúvidas, questões, vão colocando. Não tem problema nisso. No fundo, retomando,
Então, esta parte da digitalização de imagens, estava a dizer que é possível apenas com o acesso ao vídeo, daquilo que é o registro dos jogos ou dos treinos, quantificar algumas variáveis, como tempos, espaços, velocidades, número de ações, etc. Ou seja, se já tiveram esta pequena experiência naquilo que foi o primeiro trabalho que realizaram, puderam perceber que é possível, através de vídeos de situações, poder fazer estas quantificações. Mas também podemos analisar de uma forma um pouco mais qualitativa, se quiserem, com outras ferramentas, aquilo que é o remate, aquilo que foram os movimentos realizados pelos jogadores, as cadeias cinéticas que utilizaram, a relação que passa a base de apoio, etc. No fundo, através deste recurso, podemos procurar identificar informações que são importantes, como por exemplo entre espaços em que o jogador tem mais dificuldade para rematar, se a presença do adversário diminui a precisão do remate ou não, como é que este altera a capacidade de exercer e controlar forças na bola em diferentes velocidades. Ter aqui acesso a um conjunto de informação que é ou que pode ser muito relevante para o diagnóstico. Esta digitalização de imagens pode nos dar dados mais fiáveis, na lógica daquilo que estávamos a falar anteriormente na resposta à questão que foi colocada, se estivermos a falar de situação de jogo, de competição. Naturalmente, o desportista, o jogador, neste caso, vai estar mais próximo dos seus limites, por aquilo que é naturalmente a exigência que o adversário lhe vai colocar. Temos aqui também outros indicadores, outras informações que nos podem ser dadas, desculpem por este indicador, que é a frequência cardíaca. No fundo, nos pode dar para permitir, para distinguir entre o medo e o esforço, o exemplo que estava a dar há pouco, da subida dos valores de frequência cardíaca no momento inicial do treino, definir limites de frequência cardíaca para o aluno ou para o jogador, a partir de que valores é que ele diminui a sua precisão no remate, é que tem dificuldade em perceber o movimento do adversário do guarda-redes, sofre alterações na capacidade de exercer a controlar forças, diminuir a velocidade de deslocamento, etc. No fundo, dados que nos permitem conhecer o jogador, mas também controlar aquilo que ele pode fazer para, por exemplo, não passar acima de determinado valor de frequência cardíaca. Imaginem que temos de escolher os jogadores que vão marcar conjunto de grandes penalidades no final do jogo para apurar o vencedor. Se nós soubermos que há alguns jogadores que, quando têm valores de frequência cardíaca acima de determinados valores, que aumentam em muito o seu erro naquela situação, então provavelmente esses jogadores podem não ser os mais indicados para realizar aquela situação. E estes são dados que hoje já conseguimos recolher em tempo real, no próprio jogo, e podemos naturalmente também tomar algumas decisões com eles. São apenas ali alguns exemplos, como vos disse, de ferramentas que nos permitem recolher dados, que nos permitem ter acesso a informações para conhecer os jogadores e para fazer o seu diagnóstico. E este diagnóstico, como estávamos a falar há pouco, deve essencialmente resultar ao ir ao encontro de 3 domínios. Por um lado, o domínio de si próprio, como já tínhamos visto há pouco, aquilo que são as capacidades do próprio jogador, depende dele, a capacidade de exercer forças, de correr, de saltar, de controlar a bola, de controlar as situações em termos emocionais, psicológicos. Por outro lado, o domínio do território, a capacidade dos jogadores estar no campo, ocupar determinados espaços, resolver os problemas que determinados adversários vão colocar naquele espaço específico do campo, e, por outro lado, desculpem, o domínio das relações, seja daquilo que, de facto, são as interações que se estabelecem entre ele e os seus colegas de equipa, mas também entre ele e os seus adversários. Naturalmente, estas relações influenciarão também aquilo que são as possibilidades de ação dos jogadores em determinados momentos do jogo. Estes são referenciais então importantes para podermos aprofundar este diagnóstico e para podermos
conhecer melhor os jogadores que temos. E para fazer esse diagnóstico, é importante utilizarmos ferramentas que nos permitam ir registando essa informação. Ou seja, nós podemos e devemos analisar e recolher dados sobre aquilo que está a acontecer, mas é importante que esses dados fiquem recolhidos para, por um lado, podermos ter a noção daquilo que aconteceu com o jogador num determinado momento, podermos recuperar essa informação, mas também, porque estamos a falar de futebol, porque existem vários jogadores numa equipa, para podermos ter essa informação de todos eles e ter o registro daquilo que foi acontecendo com os diferentes jogadores ao longo do tempo. Existem diferentes possibilidades de registro dessa informação, desde coisas muito simples e relativamente abrangentes, em que se identificam os nomes do jogador, da data de nascimento, ou de elementos mais de informações pessoais, e depois podemos, em cada um destes domínios, por exemplo, analisar aquilo que são os aspectos que mais se evidenciam nesta situação a nível de si próprio, na situação de passe. Como é que o jogador se comporta, quais são as suas principais dificuldades, quais são as suas tendências, quando é que ele opta por realizar determinados tipos de passes. Podemos ir tomando essas anotações. Existem N possibilidades, esta que estou agora a partilhar convosco é uma ficha de jogador que é utilizada na formação do Sporting da Covilhã para ir recolhendo dados dos jogadores ao longo da época, e de época para época vai sendo atualizado, em que, no fundo, existem um conjunto de dados pessoais, dados esportivos, antropométricos, e depois motores fisiológicos, comportamentais, técnicos, táticos, etc. No fundo, aqui alguma informação que é importante ir sendo recolhida para se poder aprofundar o diagnóstico que se faz dos jogadores. E esta noção de registro é importante porque, como vimos há pouco, o diagnóstico, podendo partir destes três domínios, ele não é algo que se faça num dia e que fique resolvido. É importante conseguir ir recolhendo informação diariamente sobre os jogadores, indo percebendo regularmente o que eles são. Ir, por isso, registando essa informação de forma sistemática, de forma contínua, ao longo do tempo, para podermos conhecer tão bem quanto possível o jogador e tão aprofundadamente quanto possível. E este é um grande desafio quando nós queremos individualizar. De facto, esta individualização só é feita se conhecermos o jogador, se soubermos aquilo que de facto ele é e o que é em determinadas circunstâncias, em determinados contextos, em determinados momentos, e por isso é importante que possamos também ir fazendo esse registro para conseguirmos aprofundar o conhecimento que temos sobre um determinado jogador. O diagnóstico, como estávamos a ver há pouco, pode e deve ser feito em diferentes situações, em diferentes exercícios que nós podemos criar, na situação de jogo formal, em que nos limitamos a ver aquilo que o jogo exige naquele momento e as capacidades que os jogadores evidenciam, mas podemos criar exercícios, situações particulares para recolher dados sobre os jogadores. E aquilo que vos proponho agora é, numa situação como a que fizemos em algumas aulas, práticas que tivemos, em que há um grupo de jogadores que tem bola e outros que não têm bola, quando procuramos que o jogador que tem bola apanhe o jogador que não tem bola, conduzindo essa bola, e quando tiver a bola controlada toca no jogador sem bola, ele fica apanhado e entrega-lhe a bola. Que dados é que podem ser recolhidos? Que tipo de informações vocês acham que é possível recolher com esta situação? Isto é aquele momento agora em que vocês dizem coisas.
André Rodrigues, percepção do espaço do adversário. Ok, André. Como é que se colhem estes dados? Que dados são estes? O que é que você olha para ter esta noção? Diz ainda, se for para salvar o colega, temos de ver onde esse está e se tem alguém para o apanhar por perto. Ok. Aqui a lógica é um bocadinho diferente. Tinha sugerido, é o jogador que tem bola, tem de apanhar quem não tem bola. Então podemos ter a noção da percepção do espaço, ou seja, ver onde é que nós estamos, o espaço que está disponível, os jogadores que estão à nossa volta que não têm bola e por isso podemos apanhar. Não é? E isto, como é que nós escolhemos esta informação? A informação é que nós escolhemos para perceber se o jogador está a procurar fazer isto. Diogo Saraiva fala no domínio de bola. Como é que nós analisamos o que é esse domínio de bola? O Diogo fala no tempo de reação, tanto do atacante como do defensor, para atacar ou proteger a bola. Que tempo de reação, Diogo? E como é que faz essa análise? O Joel fala da visão de jogo, perceber o que o jogo nos está a dar. Isso é o que, Joel? Consegue especificar mais para nós percebermos exatamente o que está a falar? André Ferraz pergunta se estabelecemos uma tabela numérica ou fazemos por palavras, por exemplo, de 1 a 10, ou descrevemos o que está a acontecer. No fundo, o André está a perguntar é se temos uma grelha que atribuímos uma pontuação ou se fazemos apenas uma avaliação qualitativa. Eu julgo que sempre que possível devem ser conciliadas as duas vertentes, isto é, uma avaliação quantitativa, tudo o que conseguirmos quantificar, ótimo, dá-nos uma noção maior de objetividade sobre aquilo que está a acontecer, mas há outros aspectos que podem e devem ser descritos, porque não são possíveis ainda de quantificar. Então devemos avaliá-los de forma qualitativa. Não é? Por isso eu sugiro que, mais do que simplesmente ter uma grelha em que nós temos uma nota 1, 2 ou 3, quer que seja, o importante é saber o que é que significa essa avaliação que nós estamos a dar. Quando nós damos 1, aquele 1 é o quê? Por exemplo, estava a ser posto ali atrás pelo Diogo Saraiva, domínio de bola, para o jogador que está com bola. Se lhe dermos 1, significa o quê? Ele não consegue controlar a bola. Mas o que é ele não saber controlar a bola? É quando ele toca na bola, a bola afasta-se 2 metros dele sem que ele tenha qualquer controle sobre a bola. Ele não tem a capacidade de controlar as forças que aplica na bola para que a bola vá na direção que ele pretende. Ou seja, quando nós estamos a fazer o diagnóstico, importa que sejamos tão objetivos e tão específicos quanto possível. O Diogo diz que temos que atribuir a cada número da escala indicadores. Eu sugeriria até começar ao contrário, porque muitas vezes quando nós queremos ter uma escala e atribuir valores, nós depois atribuímos apenas o valor e esquecemos de analisar o que está por trás desse valor. E quando é para fazer o diagnóstico é preferível termos não o número por si, mas saber o que é que o número representa. Não é? Então, creio que é importante, antes de atribuir o número, podemos depois chegar a atribuir o número e dizer, ok, com este tipo de informação, então a nota que eu dou nesta competência é X, mas o importante é perceber o que é que essa nota reflete. Ou seja, o que é um bom domínio de bola. Naturalmente, um bom domínio de bola para um menino de 10 anos não é a mesma coisa que um bom domínio de bola para um jogador sénior de 25 anos. Ou um bom domínio de bola para um jogador sénior que disputa um distrital não é a mesma coisa que um bom domínio de bola para um jogador que joga a Liga dos Campeões. Então estamos sempre a falar aqui de informações diferentes, de referenciais diferentes. E o grande problema do diagnóstico é nós podermos ter um referencial que nos permita ser tão rigoroso e tão preciso quanto possível.
para que, olhando para a mesma situação, a informação que nós de lá retiramos seja a mesma por diferentes especialistas. Imaginem, se nós fôssemos médicos, era olharmos para um mesmo doente e todos fazermos o mesmo diagnóstico, dizermos, com estes dados, o problema do doente é este. No futebol, temos de ter a mesma preocupação quando fazemos o diagnóstico, que é, com os dados que nós conseguimos recolher, então as capacidades dos jogadores são estas, ou os problemas deles são estes. Não podemos ter divergências de diagnósticos, porque quando temos divergências de diagnósticos, há sempre diagnósticos que estão errados. Na medicina, isso paga-se infelizmente com a vida das pessoas. Quando não se acerta no diagnóstico, há consequências para a vida da pessoa, no limite pode morrer. No desporto, as pessoas não valorizam muito isto, porque quando o diagnóstico não está certo, raramente, e ainda bem, as pessoas morrem, mas aquilo que acontece muitas vezes é desperdiçarmos jogadores, desperdiçarmos potencial, porque o diagnóstico foi mal feito. Então não se conseguiu ajudar aquele jogador a poder atingir outro tipo de prestações, a poder atingir outro tipo de objetivos. Por isso a importância de fazer um diagnóstico tão rigoroso e tão preciso quanto possível, para conseguirmos de facto tirar o melhor de cada jogador, de cada equipe e poder também, naturalmente, alcançar as melhores prestações possíveis dessa maneira. Aqui o Diogo fala numa checklist. Uma checklist desde que seja com informação que direcione o diagnóstico que nós vamos fazer. Por exemplo, se nesta situação que estamos a ver eu quiser olhar para o jogador que está com bola, então eu posso pré-definir alguns pontos que devo ter em atenção para fazer o diagnóstico deste jogador com bola. Um desses aspectos, pode ser incluído aqui numa checklist, como refere o Diogo, é, se quiser avaliar o jogador com bola no domínio de si próprio. Okay? Domínio de si próprio, uma das primeiras preocupações será ter a capacidade que ele tem de controlar a bola. Porque ele, para poder atingir o objetivo imediato deste jogo, que é apanhar um colega sem bola, ele precisa de ter a bola controlada. Controlar a bola implica ter a bola sempre relativamente próximo dele, conseguir deslocar-se mantendo o controle da bola, mantendo essa bola relativamente perto. Então uma das primeiras preocupações que eu posso ter nesta minha checklist é: ele consegue manter a bola controlada? E este controle de bola é quando está parado, quando está em movimento, quando está em velocidade relativamente elevada. Então eu consigo detalhar esta informação para perceber se ele mantém o controle de bola, por exemplo, em velocidade, quando está parado em velocidades muito baixas, mas quando aumenta a velocidade ele perde o controle de bola. Então porquê é que isto pode acontecer? É apenas porque aumentou a velocidade, mas ao aumentar a velocidade fez-lo perder o controle de bola. Porquê? Porque já não consegue olhar para a bola, que aumenta a velocidade e tem de olhar para o espaço, tem de olhar para os colegas que estão disponíveis, porque quando aumenta a velocidade não consegue controlar a força que aplica na bola e então a bola vai com uma velocidade maior do que ele está a correr e por isso perde o controle dela, porque quando aumenta a velocidade vai para espaços que estão ocupados e por isso lhe criam maiores dificuldades no controle de bola, no atingir o objetivo. Ou seja, mais uma vez estamos a levantar possibilidades, levantar hipóteses para aquilo que pode acontecer, para conseguirmos compreender o que é que está a acontecer com o jogador, neste caso no domínio de si próprio, para perceber esta relação que ele tem com a bola. Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma questão, quer partilhar aqui mais alguma coisa relativamente a este exercício. Como é que poderíamos avaliar aqui o domínio do território nesta situação?
Alguém quer dar alguma sugestão de que informação nós poderíamos escolher para avaliar o domínio do território por um jogador neste exercício? Já foram todos fazer os pelinhos para o almoço. Está aqui o Diogo. Percepção do espaço, domínio do campo espacial. Mas como é que avaliamos isso, Diogo? Como é que vemos essa percepção do espaço e o domínio do campo espacial? Vamos ser um bocadinho mais específicos. André diz, se aproveita o espaço todo disponível ou só uma parte dele. Ok, isso pode ser importante, que espaço é que ele preferencialmente utiliza, se procura o espaço em função daquilo que são as possibilidades que o jogo lhe está a colocar, pelos posicionamentos dos colegas, com e sem bola, ou se por outro lado está sempre no mesmo espaço e não explora as possibilidades que existem. O Diogo Saraiva refere a forma como se desloca, e quando diz a forma como se desloca, convém ser um pouco mais específico. Se é o que é a velocidade do deslocamento, é como é que ele protege a bola, como é que ele se coloca-se de frente para os outros, de costas para os outros, procurando espaços que o exponham mais ou que o protejam mais. Mais uma vez, aqui o grande desafio no diagnóstico é procurarmos ser tão específicos e tão precisos quanto possível. Francisco refere aqui se abrange mais campo de forma consciente, ou seja, procura percorrer zonas maiores e passar por mais zonas do campo, uma possibilidade, ok? Diogo Freitas diz que através da análise corporal se levanta a cabeça para perceber onde se encontra e se está o adversário. Aqui, à partida, procurar perceber onde está o adversário e o domínio das relações, perceber onde se encontra. Como é que nós depois sabemos ou conseguimos perceber se ele está a procurar ter a consciência de onde é que se encontra? Normalmente há de ser no sítio onde ele está. Vamos focar-nos no caso do jogador que tem bola, perceber se naquele sítio onde ele está, ele tem possibilidade de alcançar o objetivo ou não. E, não tendo possibilidade nesse espaço que está a ocupar, qual é que é o outro espaço que lhe pode permitir alcançar esse objetivo. Ou seja, procurar perceber se o deslocamento do jogador é feito em função de um espaço que lhe permita estar mais próximo de alcançar o seu objetivo. Francisco Estrifica então diz que se abrange mais campo de forma consciente, isso não é andar tipo barata tonta. Sim, ok, liga-se com aquilo que estava a dizer, que é procurar ter uma intenção no espaço que ocupa para que esse espaço lhe permita ficar mais próximo de alcançar o objetivo, ou seja, de apanhar alguém que não tenha bola e poder, por isso, alcançar o objetivo do jogo. Sim. Ok. Como vimos então através desta pequenina situação, podemos e devemos criar situações para conhecer os jogadores, para fazer o diagnóstico deles e recolher dados sobre os mesmos para, de facto, fazer essa caracterização das suas capacidades, das suas potencialidades e daquilo que são as suas características. Quer dizer que, então, esta é uma ferramenta importante para nós conseguirmos operacionalizar o trabalho que fazemos nos jogadores, conhecendo-os e, por isso, podermos ter mais possibilidades de os ajudar a desenvolver e a atingir os seus objetivos. Como vos estava a dizer há pouco, o diagnóstico não termina, está em constante construção, não é algo que se faça num dia e depois está feito, que infelizmente ainda vai existindo um pouco essa noção. Cada vez menos, é certo, mas há muito aquela ideia de que na pré-época é que nós fazemos ali uma bateria de testes para conhecer os jogadores, quando eles chegam na primeira semana, nas primeiras 2 semanas, há um conjunto de exercícios e situações que fazemos para recolher muitos dados sobre eles,
mas depois esses dados acabam por não ser, não ser mais visitados ao longo da época e tudo aquilo que se recolheu naquele momento fica ali num caixote e depois o treinador vai fazendo aquilo que sempre quis fazer. Felizmente que hoje as pessoas percebem que já não é possível ajudar os jogadores desta maneira, que é importante ir recolhendo dados diariamente sobre aquilo que está a acontecer com cada um deles e vemos que hoje muitas equipas já têm este registro diário das informações sobre os seus jogadores. Muitas delas controlam diversos aspectos da sua vida, as horas de sono, que horas come, o que é que come, como é que come, o que é que se sentiu depois de levantar, qual é que é o seu estado de espírito quando chega ao treino, durante o treino, frequência cardíaca durante todo o treino, momentos de corrida, de paragem, velocidades em que realizou determinadas tarefas e essa informação vai sendo recolhida diariamente ao longo de toda a época. Naturalmente que hoje a instrumentação que existe permite que isso aconteça, ou seja, hoje muita desta informação já não tem de ser recolhida com papel e caneta, já há elementos das equipas técnicas que têm o seu computador e que vão monitorizando esta informação em tempo real, os GPS que estão ligados ao computador e que vão importando esses dados em cada momento. Há um conjunto de ferramentas informáticas, de equipamentos que podem ser utilizados nos próprios treinos que nos fazem ter acesso a esta informação de uma forma regular e com custos muito mais reduzidos. Quer dizer que é possível perceber que o diagnóstico deve ser realizado de uma forma constante para nos permitir, de facto, ter um conhecimento e uma formação cada vez mais profunda sobre os jogadores e sobre aquilo que nós podemos fazer para os ajudar a melhorar e para os ajudar a atingir os seus objetivos. Dúvidas até aqui sobre esta parte do diagnóstico que falamos? Ok. Não havendo dúvidas, vamos então avançar. Se entretanto alguém tiver alguma dúvida ou alguma questão, não tenho problema em colocar, está bem? Ou pelo microfone ou pelo chat. Então. Nesta metodologia que estava a falar, o primeiro passo então é o diagnóstico, como já vimos, conhecer os jogadores, para podermos então dar este segundo passo para esta segunda etapa que é a prescrição. Ou seja, só depois de sabermos os jogadores, que capacidades é que eles têm, que características têm, é que devemos definir os exercícios que vamos realizar. Aquilo que de facto nós vamos fazer para os ajudar a melhorar. Se não soubermos o que é que eles são, o que é que eles fazem, o que é que eles conseguem fazer, no fundo, se nós não soubermos o que são os seus limites, como é que podemos prescrever exercícios para os ajudar a melhorar? Naturalmente não conseguimos, ficamos muito limitados. E por isso é importante então avançarmos nesta metodologia, depois de feito o diagnóstico, para a fase da prescrição. E a prescrição, como estava a dizer, deve resultar do diagnóstico feito e procurando alcançar as transformações que nós pretendemos na pessoa de acordo com os seus limites. No fundo é a noção de que o treino implica desafiar a pessoa, aproximá-la aos seus limites, para que ela se possa adaptar e depois transformar. E aqui o desafio tem sempre esta noção de novidade, de levar algo que exista uma adaptação para que a pessoa possa ajustar-se de uma forma diferente e mais eficiente a um problema que ela está a enfrentar ou que vai poder enfrentar a seguir. E esta prescrição faz
através da informação que é dada também, de uma forma mais precisa, para destacar aspectos que são fundamentais e que muitas vezes passam despercebidos. Ou seja, a prescrição não é apenas o exercício pelo exercício, dizer, ok, agora vamos fazer uma situação de 4 contra 4, com 2 balizas, e quem marcar mais golos ganha. Bem, esse é um exercício que pode servir para tudo e não dá para quase nada. Então precisamos de ser mais específicos, de perceber naquele exercício o que é que o exercício tem de ter para provocar as adaptações que nós pretendemos. Quer dizer que precisamos de identificar um princípio ativo, isto é, aquilo que é responsável pelo efeito que o exercício vai provocar. No fundo, o que é que eu quero que aquele exercício tenha para provocar a agressão que eu pretendo. Ou seja, o efeito que eu quero que aconteça vai se dar porque tem aquele princípio ativo. E, por outro lado, a posologia, ou seja, a dosagem dos princípios ativos, para que o efeito pretendido seja alcançado, ou seja, quanto daquele princípio ativo. Vamos imaginar que eu quero trabalhar precisão no remate no futebol. Então, a baliza é um elemento fundamental. Ou seja, eu tenho de ter a baliza e tenho de ter zonas específicas na baliza onde o jogador tem de colocar a bola para que ele melhore a sua precisão no remate. Então, o ter a baliza e zonas específicas na baliza são o princípio ativo para alcançar este objetivo, melhorar a precisão no remate. Mas depois eu tenho de ter a dosagem destes princípios ativos. Ou seja, quantas balizas é que eu tenho de ter? Quantos alvos na baliza é que eu tenho de ter? E durante quanto tempo é que eu tenho de realizar esta situação? Quantas repetições de remate eu tenho de ter a cada um destes alvos? Ou posso pedir ao jogador para rematar sempre para o mesmo alvo, ou peço-lhe para rematar para alvos diferentes. No fundo, eu estou a falar aqui da posologia, desta dosagem dos princípios ativos, que vai ter efeitos naquilo que são as adaptações, as transformações do jogador face àquilo que nós pretendemos alcançar. Por isso, é importante, quando preparamos um exercício, termos sempre presentes estes dois aspectos. Mais uma vez, princípio ativo, aquilo que é responsável pelo efeito que quer colocar no exercício, e, por outro lado, a dosagem desse princípio ativo. Ou seja, quanto daquilo é que, quanto de princípios ativos é que deve existir na situação para poder alcançar os objetivos. Dúvidas aqui nesta parte da prescrição? Eu estou, nesta altura, a passar, intencionalmente, de uma forma muito leve sobre esta questão da prescrição. Iremos depois, mais adiante, nas próximas aulas, aprofundar esta matéria da prescrição, mas o importante por agora é vocês perceberem que o exercício é um elemento importante, fundamental do treino, mas ele é apenas um elemento, ou seja, deve vir integrado nesta noção de metodologia que falamos, de diagnóstico, prescrição e controle. E sendo a prescrição, os exercícios, um aspecto fundamental, eles devem sempre vir em resposta a um diagnóstico que nós fizemos e não devem ser apenas um fim em si próprios. Não é? Por isso é que é importante, nesta noção de prescrição, percebermos que elas resultam ou devem resultar sempre do diagnóstico que foi feito e que depois temos aqui dois aspectos que temos de considerar, o princípio ativo e a posologia, que nos permitem, no fundo, dar aqui uma indicação daquilo que são os cuidados fundamentais que nós devemos ter quando preparamos um exercício. Saber o que é que naquele exercício vai provocar o efeito que eu quero, vai provocar a agressão que eu pretendo para que o jogador se possa adaptar e quanto desse princípio ativo é que o exercício deve ter. E o quanto pode ser a duração do exercício, pode ser a quantidade de vezes que ele pode tocar na bola, pode rematar, pode fazer qualquer coisa, porque é essa quantidade que vai dar
também o efeito pretendido pela agressão que vai provocar no indivíduo. É aquilo que falámos no início do dia de hoje, em que esta agressão tem de ser feita dentro de determinados limites. Se for muito abaixo desses limites, então o efeito não se irá realizar. Se for muito acima desses limites, eu posso ter aqui consequências negativas, como lesões, inclusivamente, que podem aparecer. Por isso, esta noção da posologia dá-nos aqui o controlo da quantidade dos princípios ativos para que os efeitos pretendidos sejam alcançados. E esta noção é muito importante, porque de facto é ela que vai garantir que o exercício provoca o efeito que nós pretendemos. Dúvidas até aqui sobre esta parte? Não? Ok. Vamos então avançar para aquilo que é a última etapa desta metodologia, o controle. No fundo, o controle visa ajudar-nos a acompanhar a evolução dos jogadores para perceber se o que estamos a fazer está a provocar os efeitos pretendidos ou não. Isto é, nós realizamos o diagnóstico para perceber o que é que a pessoa é, o que é que ela pode treinar, o que é que ela deve treinar. Passamos para a fase seguinte dos exercícios, da prescrição, onde de facto trabalhamos aquilo que pretendemos para alcançar os objetivos, mas precisamos de controlar se esses objetivos estão a ser alcançados ou não, se a pessoa está a melhorar ou se não está a melhorar. Ou seja, esta parte do controle é um aspecto fundamental também para podermos, de facto, perceber se o que pretendemos alcançar está a ser alcançado ou, muitas vezes nós não conseguimos ver no imediato se isso está a ser alcançado, para perceber se a evolução está a acontecer, se de facto o jogador está a melhorar, se ele está a aprender o que devia de aprender. Esta ferramenta, o controle, tem uma grande vantagem, que é alertar-nos para o que está a acontecer antes que se chegue a uma situação crítica e sem retorno, ou em que o retorno possa ser já muito elevado. Isto é, faz com que nós não precisemos de estar a esperar pelo jogo seguinte para perceber se aquilo que treinamos vai resultar ou não, mas consigamos ter informação para antecipar e perceber se o jogador está a perceber, se está a aprender, se está a melhorar aquilo que devia ter aprendido. No futebol, apesar de nós termos esta característica de jogos regulares semanais, onde no fundo vamos tendo uma indicação do trabalho que é feito e se conseguimos perceber se as coisas resultam ou não resultam face ao trabalho realizado durante os treinos, mas não podemos apenas ficar à espera de chegar à competição para depois perceber, fruto do resultado que obtivermos, se o treino foi bem feito, se as aprendizagens se deram ou não. Então, devemos também ter a preocupação de controlar cada exercício, de, em cada situação de treino, em cada exercício de treino, procurar perceber se os jogadores estão a aprender, se eles estão a evoluir, se estão a melhorar, para que nós possamos corrigir, caso seja necessário corrigir, mudar, adaptar, no fundo, ajustar aquilo que tiver de ser necessário na prescrição para que os resultados de facto sejam alcançados. Mais uma vez, no controle, é importante escolhermos indicadores do que está a acontecer, sabendo as variáveis que são fundamentais serem analisadas para perceber a evolução que se está a dar e também, à semelhança daquilo que se viu no diagnóstico, a noção de tendências evolutivas, ou seja, se mais do que o valor por si, interessa-nos perceber se a tendência de evolução daquele valor é positiva ou negativa, para percebermos se ele está a melhorar, se ele está a piorar, se ele está a estabilizar aquilo que é o seu comportamento. Por exemplo, quando nós voltamos àquele exercício que estávamos a falar há pouco,
para a situação de diagnóstico em que eu tenho um jogador com bola que tem de apanhar o jogador sem bola, eu posso controlar o número de jogadores sem bola que ele consegue apanhar. Se, imagina, ele durante a repetição do exercício conseguir aumentar o número de jogadores sem bola que apanha no mesmo tempo, então isto pode querer dizer que ele está a melhorar as suas capacidades de controle de bola, de percepção dos jogadores, de espaços que tem de ocupar para atingir os seus objetivos. Se ele apanhar menos jogadores, pode querer dizer que estará a acontecer aqui qualquer coisa que vai influenciar o seu desempenho, que o leva a ter menos sucesso. Então eu tenho de ir perceber que coisas são estas. Mas o controlo é que ele está a ter menos sucesso no que está a fazer, naquilo que está a alcançar em termos de objetivo. Por isso esta noção de indicadores, de tendências evolutivas é também aqui importante no controlo, para podermos ter dados que nos permitam verificar como é que está a decorrer a evolução dos jogadores. Por isso, tal como no diagnóstico, também aqui no controlo, nós podemos e devemos quantificar variáveis, ter acesso a um conjunto de informações que hoje são fáceis de aceder e que são importantes para conseguirmos perceber o que está a acontecer e poder intervir em tempo útil para melhorar ou para corrigir o que for necessário. Dúvidas sobre esta parte do controle? Não há dúvidas? Uma questão provocatória. Qual é que é a diferença entre diagnóstico e controle? Podem utilizar o micro se quiserem para responder. O diagnóstico é se calhar feito logo no início da época, e o controle é para avaliar as diferentes etapas que vão ocorrendo ao longo da época, talvez? Não. O diagnóstico, como estava a dizer há pouco, é um processo contínuo e que vai sendo feito também ao longo da época. E o controle também vai sendo feito ao longo da época. O diagnóstico, penso que permite-nos prescrever o exercício, identificar, fazer um diagnóstico daquilo que são as dificuldades e as capacidades do atleta, prescrever o exercício, e o controle depois permite-nos ver se o exercício está a resultar ou não naquilo que foi identificado por nós no diagnóstico. Exatamente, é por aí. O Tiago e o André aqui no chat estavam a colocar essas informações por aí. No fundo, o diagnóstico, o grande objetivo é procurar conhecer o jogador, perceber aquilo que são as suas capacidades, as suas características, para nós podermos fazer a intervenção, para nós podermos prescrever. O controlo já visa avaliar se aquilo que nós fizemos, se o exercício que realizamos, está de facto a promover as aprendizagens, as melhorias que nós pretendemos ou não. Ou seja, o controlo resulta de uma avaliação da prescrição que nós fazemos, enquanto que o diagnóstico é para avaliarmos e para conhecermos o jogador, independentemente da prescrição que nós fizemos para trás. Quando queremos avaliar a prescrição, o treino que fizemos, fazemos um controle. Quando queremos conhecer o jogador, quando queremos aprofundar o conhecimento sobre ele, então fazemos o diagnóstico. No fundo, em termos conceptuais, é esta a grande diferença. Na prática, eles cruzam-se muitas vezes porque as ferramentas são as mesmas, as preocupações são as mesmas, as informações que nós recolhemos podem também ser as mesmas. Não é? Por isso, em termos de ferramentas por si, são praticamente iguais. O que as distingue é o seu propósito. Se no diagnóstico procuramos conhecer o jogador, no controle
procuramos avaliar a nossa prescrição e saber se aquela prescrição está a permitir melhorar o jogador ou não. Mais dúvidas que tenham? Ou questões que queiram colocar? Não? Tem aqui, sobre esta parte do diagnóstico, a prescrição e o controle, alguma leitura complementar que vos pode dar aqui alguma ajuda para aprofundar esta matéria. E já ficam aqui com um ponto de partida, principalmente nesta parte do diagnóstico, para poderem começar a trabalhar nesta vossa situação laboratorial para a segunda avaliação. No fundo, o propósito, e iremos aprofundar estas questões laboratoriais nas próximas aulas, tem muito a ver com o diagnóstico ou o controle, ou seja, fazermos a avaliação dos jogadores, que dados é que nós precisamos de recolher, como é que vamos recolher esses dados, que situações vamos criar, como é que vamos ter a certeza de que essas situações nos permitem recolher os dados que nós pretendemos para ter esse conhecimento dos jogadores, ou, por outro lado, como é que nós vamos controlar a evolução deles, como é que nós vamos saber se aquilo que estamos a trabalhar, estamos a treinar, de facto está a promover as adaptações que nós queremos, as transformações que nós pretendemos, os comportamentos que nós queremos, como é que nós vamos controlar o treino. No fundo, esta situação laboratorial que vocês vão ter de definir é algo que se vai encaixar no diagnóstico ou no controle, sempre com o objetivo de avaliar os jogadores, de conhecer os jogadores, de saber se o efeito daquilo que está a ser realizado está a ser positivo, negativo ou neutro nos jogadores, está a melhorar, a prejudicar ou não está a ter efeito nenhuma prestação sobre eles. Por isso, creio que já ficam aqui com algumas indicações para poderem ir começando a esboçar este vosso trabalho para esta segunda avaliação e, se forem tendo dúvidas, questões, qualquer coisa que queiram esclarecer, fico ao vosso dispor, bem? Por e-mail, se quiserem, é o meio preferencial, podemos depois agendar eventualmente alguma videoconferência, se vos for mais útil para esclarecer também alguma questão mais complexa que possam ter. Tá? Alguma dúvida, questão que queiram esclarecer sobre estas matérias que falamos, sobre isto que tratamos? Ok, obrigado, Francisco. Bem, eu vou tomar o vosso silêncio como, por enquanto, não há dúvidas. Volto a reforçar que fico ao vosso dispor para vos ajudar naquilo que forem as dúvidas, as questões que tiverem sobre estas matérias, sobre estes assuntos. E muito obrigado por terem estado também hoje aí desse lado. Tudo bom, protejam-se, cuidem-se e divirtam-se. Um abraço a todos e beijinhos. Obrigado, professor.